Nunca é tarde para recomeçar, parte 2, capítulo 5. Lembranças vivas. Joana, após o diálogo proveitoso que tivera com seu guardião, adormecera na rede que ficava na sacada. Podia sentir bater em seu rosto a brisa suave do vento e ouvir o cantarolar das aves que ali pousavam. Novamente seu corpo se levantou involuntariamente, e ela percebeu que estava saindo lentamente do lugar. Logo adiante, para sua surpresa, encontrou o bom Elias, que com a destra estendida convidava a jovem a acompanhá-lo. Joana, agora mais confiante, tinha plena consciência do que ocorria e seguiu o nobre instrutor. Na velocidade do pensamento, ainda sem saber explicar como, deparou novamente com a sala de TV onde estivera anteriormente e indagou: Querido benfeitor, acaso verei mais cenas do meu passado? O amigo Elias lhe dirigiu a palavra esclarecendo: Joana, você apenas verá o que o nosso Pai autorizar para sua melhoria. Peço humildemente que domine as emoções que lhe assaltarem a alma, para que tenha um proveito total deste trabalho tão importante que estamos desenvolvendo. Tenho uma missão, minha filha, e estamos todos juntos a fim de obtermos o êxito aguardado e o auxílio para os nossos irmãos, que hoje se encontram perdidos nos caminhos espinhosos do orgulho e da violência. A bela jovem sentiu um leve torpor e pediu para se sentar na poltrona que ficava diante da tela do aparelho. Elias assentiu com a cabeça e a equipe espiritual, especializada em trabalhos daquele tipo, iniciou a tarefa. As imagens, assim como em uma sessão de cinema terrestre, começaram a se projetar na tela e Joana viu-se novamente protagonizando seu filme. Embora seu corpo físico fosse diferente, sabia que a alma da atriz principal era idêntica à sua. Notou que as imagens ficavam cada vez mais nítidas e a cena começava a se desenhar diante de seus olhos. Viu quando uma nobre moça, trancada em seus aposentos, um pouco calada e contrariada, queixava-se com sua serva confidente. Ana, eu estou muito irritada hoje. Você acredita que Brutus, aquele infeliz, resolveu adiar o nosso casamento mais uma vez? Meus pais estão furiosos com essa conduta e quase não aceitam mais a nossa união. As pessoas falam de minha honra feminina, dizendo que nessas lutas que ele trava tem sempre uma camponesa plebeia interesseira em seus braços. Eu não iria suportar a ideia de uma traição. Ele não viveria para isso, pois eu acabaria com esse traidor antes. Ana, sempre ponderada, tratou de acalmar Cristal com suas doces palavras. Nobre senhora, como nosso corajoso senhor deixaria de se casar com uma dama tão bela? Não dê crédito ao que o povo fala. O que eles sentem é ciúme, pois você é a mais bela mulher de todo o reino. Além disso, tem como noivo o homem mais valente e forte de todos os guerreiros. Ele a ama, mas é muito ocupado para vir vê-la tão assiduamente. Tenha mais paciência e logo será a rainha Salomão, a mulher mais respeitada e invejada de todos os tempos. Ora, Ana, só você mesmo para me acalmar. Escuta o barulho de cavalos. Será que ele quem chega ao meu encontro? Antes que a serva pudesse confirmar, o cavaleiro entrou no pátio do palácio e gritou: Cristal, minha amada, apareça na sacada do seu quarto. Hoje conquistei mais uma vila e fiz mais escravos para o comércio. Quero lhe falar sobre a minha última conquista e sobre a data do nosso matrimônio. Desça agora. Espero na sala principal. Cristal não se continha de alegria. Pegou seu casaco e desceu as escadas do palácio aceleradamente para ir ao encontro do amado. Assim que se viram, abraçaram-se e ele lhe falou: Amada, já estive com seus pais e nobre rei e a rainha, e eles concordaram que o nosso casamento seja marcado para daqui a 1 ano. Prepare o seu vestido e todas as pompas de um casamento da realeza deve ter. Não aguento mais de ansiedade para tê-la definitivamente em meus braços. Brutus, meu amor, mas devo mesmo acreditar em você? Não vai adiar novamente nosso casamento? Tenho tanto medo. Cristal, confia em mim. Tem a palavra valiosa do guerreiro mais forte de todo este reino. A princesa não cabia em si de tanta felicidade. Seu coração saltava dentro do peito.
Sentia-se a mulher mais feliz do mundo, entretanto, não poderia prever que em seu próprio lar havia alguém que a detestava e a invejava mais do que a qualquer pessoa, sua própria irmã. Claudete era uma mulher amarga e solitária, era mais nova, e por essa razão o trono não lhe pertenceria, pois seria ocupado por sua irmã. Acreditava que todos tinham preferência por Cristal, pois ela era a mais bela e a mais doce da família real, embora dona de um temperamento exigente, mas que no fundo denotava certa doçura e ingenuidade. A felicidade da irmã incomodava sobremaneira, era apaixonada por Brutus e o desejava muito mais do que podia imaginar. Não era uma mulher bela, mas tinha certo charme que chamava a atenção do futuro cunhado. Ouvira a conversa e sabia que teria um ano para acabar com aquele casamento, que não desejava que acontecesse. Mas o que fazer? Muitas indagações fervilhavam em sua mente doente. Precisaria de ajuda, mas quem aceitaria tal encargo? Concluiu que deveria se aproximar mais da criada de Cristal, com o fito de obter mais algumas informações sobre Brutus. Claudete aguardou todos se recolherem no pátio discretamente e bateu à porta dos aposentos de Ana, que estava fazendo suas orações. Com o barulho, a serva se assustou e aproximou-se da porta. Foi quando ouviu os sussurros da outra patroa. Ana já está dormindo? Poderia abrir a porta? Preciso falar com você. É sobre Cristal. Um barulho se fez e a criada abriu a porta assustada. O que foi, senhora Claudete? O que houve com Cristal? Acabei de deixá-la em seus aposentos, pronta para se recolher. Pois bem, Ana, eu acho que minha querida irmã está sendo enganada. Ouvi dizer por aí que Brutus tem outra namorada, que está esperando um filho dele. Por essa razão, ele resolveu se casar tão rápido com Cristal, para se livrar do problema que arrumou. Mentiu desvairadamente a irmã invejosa. Senhora, o que diz é muito sério. Cristal ficaria arrasada e furiosa se soubesse dessa crueldade. Por esse motivo a procurei escrava, para que possa me dizer o paradeiro desse traidor, a fim de que eu defenda a honra de minha irmã, tirando essa história limpo. Eu falarei com Brutus antes que tal disparate chegue aos ouvidos de Cristal. Fico com o coração em pedaços só de pensar o quanto minha irmã querida sofreria com essa situação, entendeu? O tom usado por Claudete era irônico e inescrupuloso. Estava exultante só de lembrar do homem que fazia seu coração tremer. Foi quando rematou. Vamos, serva. Sei que minha irmã iria odiá-la se soubesse que me contou onde está o homem de sua vida, mas não vê que é uma situação de emergência? Por acaso não vislumbra a felicidade de Cristal? Não é fiel a ela? Ana, hesitante, balbuciou um pouco, mas revelou. Senhora, espero que não conte a Cristal que fui eu quem revelou o paradeiro do senhor Brutus, pois sabe que minha patroa não gosta que nenhuma mulher se aproxime de seu noivo, nem mesmo a senhora. Mas se é para proteger a minha querida princesa, saiba que eu vi quando o senhor Brutus falou que iria para a Vila dos Guerreiros comemorar a sua mais nova conquista e comercializar os novos escravos capturados. Ótimo! Saiba que com esta informação conseguiu evitar uma grande tragédia, afirmou Claudete, batendo à porta dos aposentos da serva. Escolheu um de seus mais belos vestidos, arrumou os cabelos e saiu, escondida na calada da noite. Montou em seu cavalo e seguiu para a Vila dos Guerreiros. Ansiava ver o amado, ter com ele uma das mais belas noites de amor. Por outro lado, a nobre e fiel serva estava um pouco assustada. Sabia da inveja que Claudete sentia de Cristal e que, infelizmente, a relação das irmãs não era das mais confiáveis. Mas, ao mesmo tempo, acreditou na história que Claudete lhe contara, pois ela não seria capaz de bater em seus aposentos àquela hora da noite se não fosse por algo muito grave. Afinal, por mais competição que existisse entre ambas, ela acreditava que Claudete era incapaz de prejudicar a felicidade de Cristal. As imagens se apagaram da tela. Joana estava exausta e sentia que, de uma forma inexplicável, sabia o fim daquela história. Foi quando o bondoso Elias interveio. Minha filha, a sessão de hoje foi um sucesso. Creio que agora está preparada para relembrar o seu passado sem o auxílio da imagem projetada no vídeo. Adquiriu total consciência do seu estado d'alma e é merecedora de tal dádiva. Daqui em diante,
É só fazer alguns exercícios que poderá se recordar sozinha de sua vida passada. Podemos ir embora. Em alguns segundos, Joana sentiu que acordara. Ainda tinha as fortes impressões das imagens que avistara. Reconhecia aquela mulher, mas não conseguia se lembrar de onde. Estava começando a entender que a vida era uma sucessão de acontecimentos e dimensões. Precisava conversar com Elias para esclarecer algumas dúvidas. Capítulo 6. O inferno é a criação do homem. Heber não conseguia mais se conter de ansiedade e terror. Que lugar era aquele? Não reconhecia semelhante local em parte alguma. Certo do engano que ocorrera, chamou um dos dois capangas e falou: Ei, esse tal de Brutus Salomão que procuram não sou eu, meu nome é Heber, e não conheço a pessoa que querem capturar. Sinto muito ter de dizer que falharam na missão delegada, mas infelizmente não sou quem desejam. Antes que pudesse concluir, escutou uma explosão de gargalhadas do algoz que disse cinicamente: Ora, ora, então me diz que não é o homem que procuro. Que pena, meu amigo. Estava quase certo de que tinha concluído minha tarefa com êxito. Agora terei de dizer ao meu chefe que errei o alvo. Faz-me rir, seu inútil. Mesmo disfarçado, eu iria reconhecê-lo em qualquer lugar deste mundo. Mas não compreendo. Aludiu o prisioneiro. Por que me odeiam tanto assim? A princípio eu acreditei se tratar de um sequestro em troca de vantagem financeira, mas agora vejo que a questão é pessoal. O que querem de um homem cansado e doente? O que posso lhes oferecer de tão precioso que já não possuem? Vejo que a sua inteligência não se perdeu, Brutus, exclamou o capanga. Não vai me convencer do que fiz a coisa errada. Minha tarefa era trazê-lo até aqui e eu fiz. Não quero mais conversar com você. Logo Félix virá ao seu encontro e terá resposta para suas indagações. Heber estava desesperado. Não tinha controle algum sobre a situação em que estava. Suas mãos e pés tinham sido amarrados com cordas muito fortes e ele não tinha como se mexer. Gritava, mas a algazarra daquelas pessoas lhe abafava a voz. Não tinha quem recorrer. Passado alguns instantes, ouviu novamente o barulho do bumbo e verificou que as criaturas aos poucos começavam a se retirar, olhando-o com severidade e ódio. Percebeu que era reconhecido, embora não conhecesse ninguém. Foi colocado em uma sala fechada e agora estava solitário, uma vez que o capanga havia se retirado. Ouviu alguns passos e o barulho da porta se abrir. Estava sentado, cabisbaixo, quando escutou um brado horripilante vindo em sua direção. Brutus Salomão, rei dos guerreiros, devo me ajoelhar aos seus nobres pés? Vai me obrigar a fazer a reverência? Heber fixou os olhos naquela criatura exótica. Um homem de estatura alta, barbas longas, estilo cavaleiro medieval, tinha os braços fortes e o corpo musculoso. Notou que os seus olhos apagados não demonstravam nenhum tipo de sentimento. Suas palavras foram ditas em tom irônico e sarcástico, como todos os que se dirigiam a ele utilizavam. Pensou na atitude mais apropriada e resolveu se dirigir ao chefe daquela tribo, estranha, do modo que achou mais adequado. Senhor Félix, creio ser este o seu nome, não é? Gostaria que me esclarecesse o motivo de minha presença neste lugar. Pelo que percebi, sou muito aguardado aqui. As pessoas me odeiam e me conhecem e eu sinceramente não estou compreendendo. Sinto que também não gosta de mim, mas antes de me fazer qualquer mal, eu gostaria apenas que me explicasse os motivos. Cale a boca, gritou o homem feroz. Não tenho o direito de me fazer qualquer tipo de questionamento. Eu era o dono daquela vila, com tanto orgulho conquistei com sangue. Minhas mulheres e crianças foram mortas, escravizadas e separadas de seus maridos que também tiveram o mesmo destino. Agora quer saber por que está aqui? Vou refrescar a sua memória, demonstrando tudo de ruim que fez a mim e a todos os que aqui hoje residem. Weber estava assombrado. A que vila aquela criatura demoníaca estava se referindo? Não era possível que continuasse sendo confundido com alguém tão cruel. Precisava esclarecer a situação antes que fosse tarde demais. Contudo, sem que conseguisse terminar o seu raciocínio, ouviu alguém se aproximar e dizer: Chefe, a sala está pronta. Pode trazer o prisioneiro se assim o desejar. Obrigado, Lutero, que levarei Brutus até lá, disse o algoz.
E demonstrando todo o ódio e rancor que sentia pelo pobre infeliz prisioneiro, Félix ordenou: Brutus, siga-me. Creio que agora todas as suas dúvidas serão dirimidas. Verá o filme mais cruel e mais sangrento de sua vida. Heber teve os pés desamarrados, levantou-se e, acompanhado de seu algoz, chegou a uma sala montada com aparelhos de TV. Foi obrigado a se sentar no chão frio e molhado e assistir a cenas de violência. Viu um cavaleiro forte que obrigava alguns soldados a atacarem uma vila repleta de pessoas aparentemente inocentes e ordenava que eles sequestrassem as crianças pequenas, violentassem as mulheres e queimassem as casas dessas pobres famílias. Heber estava profundamente impressionado com o que via. Não conseguia crer que aquele matador cruel pudesse ser confundido com ele. Chegara à conclusão de que ou estava louco ou diante de um pesadelo sem fim. Não aguentava mais assistir aquelas cenas de violência e percebeu que um dos homens havia chegado e estava ali parado. Provavelmente tinha a incumbência de vigiar-lhe os passos, evitando uma possível fuga. Vendo que não poderia escapar, fez um gesto a ele que retribuiu ao aceno. Vendo que obteve resposta, Heber fez várias indagações. Ei, rapaz, poderia me auxiliar? Que lugar é este, o que fazem comigo? Porque não me deixam voltar para casa, sou pobre, não tenho nada, o que querem de mim? Lutero, o empregado de Félix, relutou em responder às perguntas de Heber, mas em seu íntimo fora tocado por algum sentimento que não sabia identificar. Relembrou de sua própria experiência, quando também assustado chegou àquele local sem saber o que estava acontecendo e só depois de muito tempo constatou que estava morto e sem qualquer expectativa de retorno ao antigo lar. Lutero era um dos empregados mais antigos de Félix. Ele fora um delinquente na terra e levou uma vida repleta de crimes. Tinha apenas um ser que ele amava, sua mãezinha. De resto, era frio e calculista. Era visto como ótimo empregado. Executava as ordens sempre de modo perfeito. Não nutria nenhum sentimento de piedade por quaisquer de suas vítimas. Félix mandava, ele obedecia. Assim tinha de ser. Entretanto, estava um pouco cansado daquela vida, queria ter liberdade, o que lhe era impossível, pois todos os que estavam sob o poder de Félix apenas se libertariam se ele permitisse, e não se recordava de alguém que tivesse conseguido tal prerrogativa. Muito provavelmente ele não seria o primeiro. De qualquer sorte, algo naquele prisioneiro lhe inspirava confiança e respeito. Imbuído por seus sentimentos, resolveu contar-lhe a verdade. O que deseja saber? Indagou o rapaz. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Que lugar é este? Ajude-me, suplicou o prisioneiro aflito. Lutero silenciou por alguns instantes e, demonstrando certa superioridade, asseverou: o que vou lhe dizer vai chocá-lo, mas é a verdade. Você está morto. Não vive mais na terra e agora é mais um prisioneiro e escravo de Félix, o dono deste lugar. Ninguém morre, apenas muda de endereço. Sua doença matou seu corpo de carne e agora é seu espírito a quem vive. Contudo, como não foi bondoso na terra, não teve o privilégio de ir com os anjos para o céu. Rematou jocosamente o criado de Félix. Não estou acreditando. Você está brincando comigo? Não sei por que tive a falsa impressão de que poderia me ajudar. Claro que não iria fazê-lo. É empregado de Félix, deve me odiar assim como ele. Não sei mais o que pensar e estou perdido. Meu Deus, onde está que não responde? Se eu estou mesmo morto, por que não me recebeu, Clarice? Senhor, ajude-me, não consigo mais, bradou desesperado o prisioneiro. Nesse momento, Lutero, que até há pouco zombava de seu suposto inimigo, reconheceu algo familiar naqueles gritos. Não conseguiu ainda identificar o que se passava, mas sabia manipular a memória remota e localizar nos arquivos mentais das pessoas reminiscências de seu inconsciente. E foi exatamente isso que ele fez com o recém-desencarnado. Ingressando na memória psíquica do prisioneiro, identificou-o como um rei cavaleiro temido e destemido, que habitava um vilarejo longínquo. Ele liderava as legiões dos guerreiros mais poderosos do seu tempo. Aprofundando-se um pouco mais na leitura do inconsciente do infeliz, notou que com ele havia um servo de extrema confiança, cujo guerreiro lhe confidenciava todas as coisas secretas e obtinha por retribuição todo o zelo e o respeito merecidos.
Com essa visão profunda, Lutero ficou surpreso. O servo de confiança de Brutus era ele. Não queria acreditar, mas no seu íntimo sabia que era verdade. Isso justificava certa piedade que sentia por aquele ser quando vira assustado, implorando por auxílio. Lutero, curioso, prosseguiu com a vidência e assistiu a uma cena crucial que fez com que ele tomasse a decisão mais importante e mais perigosa de toda a sua existência. Observou que em vida passada, ele e o rei cavalgavam próximo ao vilarejo, quando um bando de cavaleiros maldosos se aproximou. Brutus, que já sabia que em pouco tempo travaria uma luta, desembainhou a sua espada e se colocou a postos. Seu companheiro mais distraído foi surpreendido por um bandido que cravaria a arma em suas costas se não fosse por Brutus, que, no gesto inesperado, colocou seu braço entre a espada e o corpo do amigo, salvando-lhe a vida. Em consequência, o cavaleiro sofreu um golpe certeiro que quase provocou a amputação do membro atingido. Diante de tal lembrança, Lutero sentiu pela primeira vez a extrema gratidão por aquela criatura que estava ali, indefesa sob o seu poder. Recordou-se de Félix, que só sabia mandar, mas nunca tivera por ele um gesto de amizade. Ele não era como Brutus, agora Éber, que quase morreu para salvar-lhe a vida. Não era certo manter aquele homem em cativeiro, pois devia um favor ao amigo de outrora e não gostava de dívidas. Tinha de dar um jeito de promover a fuga do cativeiro, sem despertar qualquer suspeita no terrível Félix. Foi então que delicadamente Lutero se dirigiu ao prisioneiro. Éber, meu caro, não quis zombar de sua situação precária. Peço que acredite em minhas palavras. Sei que tudo parece uma grande loucura, mas é real. Não está mais na terra e não tem como voltar. Agora vive uma nova fase. O que Félix fez, admito, foi covardia. Deixou 2 empregados de plantão em sua casa, apenas aguardando o seu desenlace para raptá-lo. Félix é extremamente vingativo e cruel e não vai ter pena de você, rapaz. Creio que deve fugir daqui o quanto antes. Surpreso com a repentina gentileza do algoz, Éber indagou: mas como fazer isso? Há sentinelas por toda parte, não conheço a saída deste lugar, jamais conseguiria fugir, exceto se alguém se dispuser a me ajudar. Eu estou disposto, respondeu Lutero, mas saiba que não será fácil enganar Félix e seus homens. Se falharmos, estaremos condenados à escravidão eterna e às mais horripilantes torturas. Ando cansado desta vida de escravo. Juntos poderemos fugir, porém, cada um deverá buscar o seu próprio destino. Agora é melhor que eu vá embora daqui. Em pouco tempo vou levá-lo novamente ao chefe, para que ele não desconfie de nada, e logo mais o encontro no calabouço, onde acertaremos a fuga. Éber exultou de alegria, mesmo sem saber como suas preces tinham sido finalmente atendidas. Vislumbrava a incrível possibilidade de se ver livre daqueles homens cruéis e daquele lugar assustador, mesmo desconhecendo o motivo que fizera com que o vigia atendesse sua rogativa. Sabia que somente ele poderia levá-lo para tão sonhada liberdade. Capítulo 7. Diálogo esclarecedor. Joana procurou Elias pelas dependências da casa. Encontrou o bom velhinho meditando na sala e, quebrando o silêncio, abordou sutilmente: nobre amigo, está pensando na vida? Será que poderia me brindar com os seus esclarecimentos benfazejos novamente? O benfeitor abriu um largo sorriso e respondeu solícito: Joana, falar com você é sempre uma grande honra. Fique à vontade para esclarecer todas as dúvidas que assolam o seu coração. A jovem então começou a relatar: Elias, meu bom instrutor, sei que já faz algum tempo que me recolheu daquele lugar sombrio em que eu dormia, que me explicou muitas coisas sobre a vida em outras dimensões, mas confesso que necessito saber mais sobre tudo isso, pois no meu íntimo sinto que tenho algo pendente, que não consigo identificar exatamente o que pode ser. Cristal, a princesa que aparece nas telas, trata-se de mim mesma em uma outra vida, é isso? O humilde servidor aqueceu com a cabeça, suspirou profundamente e pediu que Joana fechasse os olhos. Depois solicitou que ela fizesse um exercício com a respiração, deixando os pensamentos e preocupações de lado, pensando somente em coisas belas. Vendo que a tutelada já esboçava expressão serena, o abnegado velhinho fez uma prece.
Pai de infinita misericórdia e justiça, eis uma filha que necessita de amparo e esclarecimentos salutares, que vão lhe proporcionar reparar alguns débitos e seguir sua marcha evolutiva, sem a mácula da consciência perturbada. Querido amigo, derrame sobre ela sua misericórdia, trazendo à tona as lembranças possíveis de serem suportadas por este espírito, que, como todos nós, ainda necessita relembrar o passado para dele retirar o aprendizado necessário, que desenhará um futuro glorioso. Que a permissão maior seja concedida por meio de meu humilde concurso como servidor, pequeno e necessitado, que agora rogo o auxílio da espiritualidade superior e dos espíritos especializados, a fim de colaborar com esta irmã sofredora. Por fim, agradeço e aguardo a autorização para despertá-la do sono da ignorância. Graças a Deus. No momento em que Elias terminou a prece, uma claridade surgiu e uma entidade revestida de muita luz se fez presente. O espírito iluminado pronunciou as seguintes palavras: Caro amigo Elias, que bom revê-lo. Foi com grande alegria que recebi a notícia de minha própria designação para colaborar na tarefa de libertação de consciência de nossa irmã Joana. Sabemos que todos os seres foram criados simples e ignorantes por Deus. Cabe a nós decidirmos como serão as nossas escolhas, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Entretanto, não podemos olvidar que somos herdeiros de nossas próprias ações e, consequentemente, colheremos o fruto da árvore que plantarmos no jardim da existência. Iniciemos, então, o labor solicitado. Elias estava emocionado. A entidade que se manifestara, Clara, era muito iluminada e trabalhava em uma colônia espiritual superior e fora da crosta terrestre. Fora ela que intercedeu pelos préstimos espirituais em favor de Joana, pois havia sido Ana serva de cristal em vida pretérita. A iluminada entidade estava radiante em poder auxiliar diretamente a assistida, pois, como é sabido, os espíritos evoluídos são os que mais trabalham na seara bendita de nosso Mestre Jesus. Clara começou a pronunciar uma oração em voz baixa, sussurrando nos ouvidos de Joana, que estava em transe. Após alguns minutos, a jovem despertou assustada, olhou ao seu redor e exclamou, demonstrando desespero: Onde estou? Quem são vocês? Cadê o meu quarto? Ana, Ana, onde está? Será que dormi tanto assim? Alguém me ajude, por favor. Clara, aos poucos, se transfigurou e lentamente foi tomando a forma da ex-escrava da princesa Cristal, para que ela pudesse se acalmar e aos poucos relembrar de seu passado remoto. Joana, agora como Cristal, crendo estar diante de Ana, aduz temerosa. Ana, eu realmente fiz aquilo. Precisamos contar a verdade, não aguento conviver com essa culpa em meu coração. Porém, creio que não tive escolha. Claudete me traiu, mas não merecia a morte, não do jeito que foi. Clara, então, como Ana, indagou: Cristal, a que verdade se refere? O que temos de contar e a quem? Claudete morreu, mas por que tanta angústia? Não estou entendendo os motivos de seu desespero, afinal, o que ocorreu naquela noite? A princesa, encorajada pelas palavras da amiga, começou a relatar os fatos que vinham em sua memória. Lembro-me quando Brutus foi ao palácio anunciar o nosso casamento. Ele havia falado com meus pais para acertarmos todos os preparativos dentro de um ano. Exultei de felicidade e logo quis contar as boas novas a Claudete. Todavia, procurei-a por todos os aposentos e não a encontrei. Já era tarde e resolvi me recolher. Contudo, logo que o dia amanheceu, ela veio ter comigo e naquele instante percebi que algo muito errado estava acontecendo. Claudete estava com um ar misterioso e angustiado. Não queria me dizer o que a afligia, mas eu não sosseguei enquanto ela não me contou o que era. Ela disse que estava com mau pressentimento e me pediu para tomar cuidado. Depois de ouvi-la, confesso que fiquei cismada, mas logo esqueci o incidente, pois ainda tinha muitos detalhes a acertar. Joana fez uma pausa, respirou e olhou novamente ao seu redor. Seu coração batia descompassado e naquele momento viu bem diante de seus olhos sua própria irmã. Sim, era mesmo Claudete, que fora conduzida até lá por Elias para que assim se estabelecesse uma cariação entre as principais personagens daquela história, possibilitando trazer à tona algumas verdades que se perderam durante toda uma vida, que não durou o suficiente para esclarecê-las.
Por essa razão, Jesus, em uma de suas grandes lições, pediu para que nos reconciliássemos com os nossos inimigos enquanto houvesse tempo, pois com tal atitude evitaríamos mais dissabores e atrasos em nossa evolução espiritual. Joana, constatando a presença da irmã de outrora, permaneceu atônita e não conseguiu acreditar no que via. Claudete lá estava bem à sua frente contemplando-a, demonstrando muita dor e revolta. Entretanto, Clara, a benfeitora espiritual, mantinha o inteiro controle da situação e começou a conduzir os trabalhos de forma a edificar os espíritos ali envolvidos, a fim de restabelecer sentimentos como o respeito e a ternura, que foram completamente perdidos pelas atitudes recíprocas de traição e orgulho. Assim, Clara começou a falar novamente com a hipnotizada Joana. Ainda estava sob a forma de Ana, a sua reencarnação anterior. Cristal agora tem a chance de relembrar, juntamente com sua irmã, as cenas que marcaram para sempre a vida de todos nós. Embora as lembranças a que me refiro sejam dolorosas, faz-se mister que haja definitivamente um esclarecimento sobre a situação a que nos rendemos, objetivando o crescimento e a evolução de todos como pessoas de bem. Claudete mantinha-se em silêncio. Ainda não entendia por que estava ali. Não queria permanecer naquele lugar, ao lado de sua maior inimiga, mesmo sabendo que poderia se libertar da mágoa e do ressentimento que a consumia. Preferia ver a sua rival perecer e perturbar-se cada vez mais. Dessa forma, quebrando o silêncio, indagou: Ora, Cristal, por que a surpresa? Não sabe ainda o que faz neste local. Acaso não se lembra dos últimos acontecimentos que provocou? Tem algo a me revelar? Joana estava lívida, e a sua palidez refletiu o seu estado d'alma. Por mais esforço que fizesse, não conseguia articular uma só palavra. Percebendo que o encontro entre as duas poderia tornar a situação mais difícil, o amigo Elias intercedeu em tom sério. Claudete e Cristal, quero apenas relembrá-las de que ambas se encontram em um grande hospital. O que houve entre vocês foi muito sério e agora necessitam da internação para obterem a cura. No entanto, para que o tratamento seja eficaz, é necessária uma conversa esclarecedora entre vocês. É preciso que digam tudo o que estão sentindo e coloquem para fora qualquer sentimento de dor e angústia que tanto as consomem. Desabafar é uma terapia infalível, desde que seja realizada de forma elucidativa e respeitosa. Quero saber quem será a primeira a começar a falar. Um pouco mais calma com as palavras do instrutor, Joana fechou os olhos e retomou o relato que havia sido interrompido. Desde aquele momento em que Claudete apareceu com um ar misterioso, fiquei desconfiada, mas preferi calar e pensar apenas em meu casamento com Brutus. E assim fiz. Contratei os melhores criados, adquiri as mais requintadas especiarias e bebidas, para que tudo ficasse do nosso gosto. Afinal, eu era uma princesa e ele seria um rei, e por esse motivo, tudo deveria ser fino, mágico e inesquecível. A aliança que se formaria entre os reinos, efetivada por nosso casamento, favorecia muito a todos, pois meu pai era um grande imperador, porém lhe faltava a força de um guerreiro. Brutus tinha essa força, uma vez que guerreava de modo tão esplêndido que todos o temiam. A sua imagem era sinônimo de virilidade e seu exemplo respeitado por todo o nosso povo. Eu sabia que por meu noivo ser um símbolo de fortaleza, temido pelos mais cruéis inimigos, muitas mulheres se apaixonariam por ele. Todavia, eu havia sido eleita como sua futura esposa e não poderia deixar que o ciúme acabasse estragando nossa felicidade. Em contrapartida, por ser uma bela princesa que despertava muita inveja nas mulheres, eu tinha consciência de que muitos homens dariam sua vida para obter o consórcio comigo, mas mesmo assim, nunca pensei em ser infiel a Brutus, a quem verdadeiramente amava, respeitava e admirava. Enfim era chegado o dia tão aguardado, lembro-me como se fosse hoje. As flores magníficas decoravam o salão em tons de vermelho e azul. As louças de porcelana estavam impecáveis e as taças, cheias de vinho de primeira qualidade, tilintavam entre os milhares de convidados que se divertiam e se alimentavam de nosso luxo. O meu vestido era maravilhoso, branco, com bordados feitos de seda pura, que contornava perfeitamente minha valorosa silhueta. O véu era longo e na grinalda
estava fixada minha coroa de brilhantes, que eu passaria a usar todos os dias quando me tornasse uma verdadeira rainha. Não cabia em mim de tanta felicidade. Na hora aprazada, meu pai, o grande imperador, tomou os meus braços nos seus, na posição de guarda para, assim que a música começasse, conduzir-me ao encontro de meu amado, entregando-me a ele para sempre. No exato momento em que os instrumentos tocaram, ingressei no imenso salão do castelo e pude ver o meu noivo me esperando, vestido elegantemente, com os olhos vangloriosos e emocionados. Fui me aproximando do altar e, quando lá cheguei, meu pai cumprimentou e me deixou ao seu lado. Contudo, algo terrível aconteceu. Joana, ainda em transe, estava banhada em lágrimas e suor. Não respirava mais direito e estava demasiadamente cansada. Clara, percebendo o breve desfalecimento, dirigiu-se a ela, encorajando-a. Cristal, minha amiga, é importante que se recupere e prossiga a narrativa. Esforce-se um pouco mais e logo vai se libertar desse peso e dessa mágoa que tanto lhe atormentam o espírito. Acredite que agora é o momento crucial para resolver de uma vez a pendência que a liga a Claudete. Por favor, tente continuar. Diante do apelo da amiga, que ainda estava usando a aparência de Ana, a ex-princesa recobrou o pouco de forças que ainda lhe restavam e prosseguiu um tanto vacilante. Um grito se fez ouvir por todos. Era uma mulher, aparentemente plebeia, que estava desesperada. Trazia consigo uma criança recém-nascida nos braços, chorava e soluçava, alegando que Brutus não poderia contrair matrimônio, pois já era casado e tinha família. Meu pai imediatamente pediu ao guarda real que a mandasse para a prisão, pois jamais uma camponesa poderia entrar em uma cerimônia da nobreza e dizer blasfêmias, ainda mais acusando o futuro rei no dia do seu casamento. Diante da atitude de meu pai, que acabou separando a mulher de seu filho, tive ímpetos de implorar para que reconsiderasse a ordem cruel, mas meu orgulho ferido de mulher falou mais alto e eu ignorei o fato, consumando meu casamento com Brutus, que diante da cena lastimável permaneceu calado. Joana fez uma pausa, dirigiu-se à irmã, que acompanhava tudo calado, e indagou. Claudete, eu creio que você seja a pessoa ideal para me explicar o que realmente ocorreu naquele momento, pois não consigo me lembrar. Ela, com um olhar misterioso, respondeu indiferente. Sinceramente, eu não sei o que ainda faço aqui. Não me traz nenhuma coisa boa este tipo de situação. Não tenho nada para falar. Ao contrário, é você quem deve estar arrependida por tudo o que fez comigo e que precisa pedir desculpas a mim. Clara, percebendo que o coração de Claudete ainda estava tomado de rancor e de fel, lançou um olhar para Elisa e considerou. Meninas, talvez seja mais prudente pararmos por aqui. Não temos o poder de mandar ou de exigir qualquer tipo de conduta de vocês. O tratamento espiritual só é benéfico se for desejado pelo enfermo. Do contrário, aqueles que torcem pela recuperação dos seus devem manter acesas as luzes da esperança e da prece, rogando aos céus que possam despertar as criaturas da sombra da ignorância. Jesus disse: batei a porta e abri-se-vos-á. E foi o que aconteceu. Uma de vocês bateu a porta de Deus por meio da oração e ele nos enviou atendendo ao chamado. Todavia, se ainda não estão preparadas para se livrarem de sentimentos prejudiciais como a mágoa, não vamos insistir. Assim que possível, voltaremos a nos reunir e, quem sabe, concluiremos este trabalho de reajuste, pois a misericórdia do Senhor é infinita, assim como seu amor e sua bondade. Joana estava desacordada e Claudete pediu que a levassem de volta ao local onde desejava permanecer. E assim, Clara, nobre benfeitora, foi aos poucos transfigurando-se novamente. Aproveitando o ensejo, advertiu o amigo Elias. Querido amigo, foi muito nobre a sua atitude, mas percebemos que, infelizmente, ainda não é o momento de reunirmos as duas irmãs. Joana está mais preparada e receptiva. Já Claudete ainda vive os momentos de dor e de sofrimento que experimentou na última existência. O Mestre nos ensina que para nossa prece chegar ao Pai, o nosso coração deve estar livre de qualquer ressentimento ou sentimento ruim, e como pode-se notar, esse não é o caso de nossa Claudete. Logo, qualquer trabalho que façamos com ela nesse estado será em vão e pode prejudicar ainda mais a sua relação com Joana. Cuidemos primeiro
de quem está em condições e que se libertou de qualquer rancor. Creio que Cristal, agora como a nossa bondosa Joana, está bem assessorada por você, e peço que continue ensinando a relembrar o passado, pois só assim poderemos ir ao encontro de Brutus, que pelo que seja partiu de sua atual encarnação na Terra, mas infelizmente encontra-se sob o poder de seus antigos algozes. O velhinho concordou com Clara e se comprometeu a avisá-la, assim que fosse possível, colocar novamente frente a frente as duas irmãs. Capítulo 8. O plano. Chegou o momento combinado. Éber estava em seu calabouço pensativo. Não conhecia nada nem ninguém, na verdade queria muito fugir. Mas para onde ir? Se realmente Lutero estivesse falando sério, como poderia estar morto se sentia que estava mais vivo do que nunca? Até da sua doença parecia que havia se curado. Não conseguia ver sentido nas palavras do empregado de Félix, entretanto, tinha certeza de que algo muito estranho estava acontecendo com ele. Lutero, por outro lado, teve um leve arrependimento acerca de sua atitude com Éber. Sabia que ajudá-lo em uma fuga seria o mesmo que assinar a própria condenação. Félix jamais iria perdoá-lo e mandaria seus capangas atrás deles até o lugar mais escondido do universo. Todavia estava certo de sua decisão. Uniria o útil ao agradável, pagaria a dívida que tinha com Brutus e, ao mesmo tempo, iria se libertar da escravidão a que fora submetido à sua revelia. Tinha medo de falhar, porque sabia que Éber não tinha um terço da gana e da determinação de Brutus como no passado. Para a fuga, ambos precisariam de muita coragem e inteligência. A força física também seria útil, caso fosse necessário travarem uma eventual luta. Dessa forma, decidiu que hipnotizaria o prisioneiro com a finalidade de trazer à tona sua memória adormecida para então traçarem um plano de execução da fuga. Lutero se aproximou do calabouço de Éder em silêncio, procurando não ser visto por ninguém. Chegando lá, encontrou o prisioneiro sonolento, mas atento. Éber, percebendo a presença do capataz, indagou quase murmurando: "E então tudo pronto? Já conseguiu saber quando poderemos escapar deste local sombrio? Vou precisar do auxílio de Brutus, pois ele sabia muito bem como planejar ataques ao inimigo e sempre saía vitorioso de suas batalhas." Antes que o empregado pudesse prosseguir, Éber o interrompeu decepcionado. "Não acredito. Lutero, até você. Diz que ia me ajudar e agora vem com essa história de Brutus. Eu já cansei de falar que eu não conheço essa criatura. Vocês estão me confundindo com esse homem." Percebendo a contrariedade que dominou o prisioneiro e consciente de que tal ânimo não seria de bom alvitre na hipótese que planejara, Lutero apaziguou a situação dizendo: "Éber, eu sei que parece difícil para você entender que temos vidas sucessivas. Para mim também não é nada cômodo revelar essa verdade a você. Contudo, se vamos fugir daqui, devemos no mínimo confiarmos um no outro. Não quero perturbá-lo com afirmações indignas ou mentirosas, ao contrário. Preciso que se recorde sozinho de sua vida pregressa para, assim, obtermos maiores chances de êxito em nosso plano de fuga." Após verificar a reação do cativo às suas considerações, prosseguiu: "O primeiro passo para você se recordar da sua vida passada é aceitar a sua condição de morto para o planeta Terra, mas vivo no plano espiritual como espírito. A partir daí, terá a convicção de que ninguém morre para sempre, mas sim vive em diferentes lugares, conservando as mesmas frustrações, vícios e hábitos que teve quando encarnado na esfera material." Éber ficou estagnado. Não acreditava que aquele capataz estivesse mentindo. Tinha algo naquele homem que lhe despertava apreço. Receou confiar na pessoa errada, pois estava exausto e até carente de amizades, mas via-se dominado por Félix. Se não escapasse dali rapidamente, sequer ousava pensar no que poderia lhe acontecer. Convicto de que a parceria com Lutero era sua única alternativa para a liberdade, Éber, vencido pelos argumentos do capataz, resolveu aceitar a proposta. "Lutero, eu não serei mais teimoso. Por mais difícil que seja enfrentar a nova realidade em que me encontro, de alguma sorte, sinto que você é a minha única esperança de liberdade. Diga, o que preciso fazer para auxiliá-lo no plano de fuga?" O serviçal de Félix externou um rápido sorriso e revelou: "Caro companheiro,
Vou ensinar-lhe um exercício de regressão. Vou lhe dizer o que deve fazer e terá de me obedecer. Podemos começar como quiser, respondeu o prisioneiro com certa desconfiança. Lutero, seguro do que iria fazer, começou a lhe dar as instruções. Respire profundamente de modo bem lento. Procure deixar os pensamentos fluírem de forma natural, livremente. Aos poucos, comece identificando as imagens que consegue visualizar. Agora sinta nas profundezas da sua alma a sua verdadeira identidade. Assim, Lutero começou a manipular fluidos magnéticos para auxiliar Heber a se recordar mais rapidamente de seu passado. O prisioneiro começou a pensar. Seus pensamentos desconexos não permitiam ainda nenhuma lembrança. Contudo, aos poucos, identificava pessoas conhecidas e logo se recordou de sua querida Joana. Depois, começou a ver cenas de violência e guerra. Após percebeu que estava diante de um sonho que tivera quando vivo e pôde observar novamente o homem grandioso e guerreiro que ingressava em um castelo admirado pela multidão. Lentamente, o rosto daquele homem ganhava expressão e então Heber começou a identificar-se com aquela figura poderosa. Sentiu uma vibração muito forte de coragem e determinação. Seu coração agora batia com rapidez e, imbuído por uma inexplicável força, teve certeza de que realmente era aquele guerreiro. Lutero, com a experiência que tinha em fazer regressões, percebendo que Heber já havia se identificado com a sua reencarnação passada, despertou. Brutus, rei poderoso e destemido, aqui está o seu servo. Heber, identificando-se com aquele chamado e reconhecendo a voz do servo fiel de outrora, respondeu prontamente, sob o efeito da hipnose. Lutero, está pronto para receber minhas ordens? Sim, grande rei, respondeu o empregado exultante. Heber, agora como Brutus, finalmente acordara, sob o efeito da hipnose a que Lutero submetera, e após um rápido esclarecimento prestado pelo servo acerca da situação em que ambos se encontravam, o ex-cavaleiro começou a desenhar a grande estratégia para a libertação de ambos. Para iniciar o seu plano, solicitou: Lutero, providencie urgente um mapa deste lugar. Quero que me indique o local de todas as portas e saídas secretas, assim como as variadas posições das sentinelas e de Félix. Aliás, antes de sairmos daqui, quero acertar as contas com esse infeliz. Ande logo, pois o tempo é curto e o trabalho é grande. Preciso encontrar a minha cristal. O capataz sabia que deveria atender à ordem de Heber para conseguir o auxílio desejado. Contudo, estava ciente de que era muito perigoso mantê-lo sob o efeito da hipnose, pois certamente o grande Brutus não teria controle suficiente para deixar de revidar o que Félix lhe fizera, e tal atitude extrema acarretaria graves e irremediáveis consequências. Assim, antes que Helder pudesse prosseguir, Lutero manipulou novamente energias magnéticas e chamou por ele, que parecia acabar de acordar de um sonho perturbador. Heber, acorde, pode me ouvir, sou eu, Lutero. Sim, ouço. Mas o que ocorreu aqui? Lembra-se de que eu lhe disse que faria uma sessão de regressão? Pois o fiz e obtivemos grande êxito. Agora tenho de providenciar o que me pediu para darmos continuidade ao nosso plano, respondeu o capanga, retirando-se imediatamente do recinto, deixando o preso mergulhado em extrema confusão de sentimentos. Permaneceu estarrecido. Uma terrível dor de cabeça o acometeu, logo após a ausência de Lutero. O que teria acontecido naqueles minutos em que estivera inconsciente? Não sabia explicar. Estava só e perturbado. Agora sentia que Lutero falava a verdade quando se referia ao seu estado de morto. Mesmo assim, custava-lhe aceitar tal afirmação, embora considerasse que os últimos acontecimentos foram demasiadamente estranhos. Estava quase adormecendo quando ouviu um grande estrondo. Assustado, observou ao redor e deparou com o terrível Félix, bem à sua frente, tomado de ódio. Heber empalideceu e temeu que a inesperada visita tivesse sido ocasionada em razão de seus planos secretos de fuga. Será que Félix descobrira tudo? O que ele faria ali, tomado de rancor? A criatura das trevas, com um sorriso maldoso, disse algumas palavras ao prisioneiro de modo aterrorizante e irônico. Brutus, meu caro amigo, há quantos anos espero por este momento? Desde que travamos a nossa última batalha, sonho com o instante deste acerto de contas.
Ainda se regozija por ter conquistado a sua última vila? Espero que tenha comemorado bastante, pois agora é a sua vez de beber no meu cálice o fel de sua própria maldade. Eber não estava entendendo nada, mas sentia nas profundezas de sua alma uma grande raiva daquela criatura fria e vingativa, que, enlouquecida, apresentava-se diante de seus olhos. Félix prosseguiu ainda mais arrogante. Mas assim não tem graça nenhuma. Brigar com o maricas feito você, olha no que se reduziu. Não é nem a sombra do guerreiro de outrora. Quero ver o Brutus, o rei dos guerreiros, e não esse trapo que está diante de mim. Vamos, revide. Não vai me ameaçar com sua espada? O que está esperando? Estou de posse da minha arma e você. Ah, coitado. Esqueci que deixou sua espada em seu castelo. Que pena. Não terá como se defender de meu golpe mortal. Félix, com um gesto rápido, desembainhou a espada e ia cravá-la em Eber, quando Lutero interrompeu a cena quase trágica, gritando: Senhor, senhor, espere! Por que feri-lo agora? Ele não presta mais para nada, que mérito terá? Você é o grande senhor e a sua imagem seria prejudicada se o povo daqui soubesse que agiu como um covarde, cravando sua espada em um ser que não tem como se defender. Lembre-se de que só é respeitado pela sua honra se cometer um deslize. Poderá causar uma revolta geral nas pessoas que o admiram. Pense nisso, senhor. Não seria melhor aguardar a recuperação do infeliz e convocar um duelo público? O povo aprovaria e se vangloriaria de ter um comandante tão piedoso como o senhor. Félix permaneceu na posição de ataque, mas parou alguns instantes para refletir nas palavras ponderadas do servo, que considerava o mais fiel e sensato de todos. Lutero tinha razão. De que valeria golpear o prisioneiro se ele não tinha como se defender? Que mérito teria? Não era necessário reconsiderar a atitude e o conselho do servo fiel. Após uma pausa, Félix bradou: Lutero, considerei suas palavras e vou conter o meu ódio por mais algum tempo. Afinal, vingança é o prato que se come frio, não é? Treine o infeliz com a espada e daqui a uma semana fica marcado o duelo que decidirá quem é o rei mais importante e valente de todos os tempos. Eber estava assombrado. Quase fora golpeado covardemente e agora teria de aprender a manejar a espada para lutar com aquela criatura de outro mundo. Mas sentiu certo alívio com a presença de Lutero, que foi primordial para evitar a tragédia que seria certeira. Félix retirou-se do calabouço e Lutero lá permaneceu. Quando teve certeza de que o chefe tinha se afastado, sussurrou para Eber: Não costumo ser um mocinho e salvar ninguém. Saiba que percebi o que estava acontecendo e vim correndo, antes que algo ruim lhe sucedesse, porque temos um plano a executar, que vai me beneficiar diretamente. Não existe entre nós nenhum sentimento de amizade ou consideração, está entendido? Eber, um pouco decepcionado com as palavras do empregado, respondeu, esboçando certa melancolia: Lutero, também não tenho nenhum sentimento sincero por você, que isso fique claro, já que prefere assim. E mudando de assunto, indagou: Trouxe o que Brutus lhe pediu? Sim, o mapa está em minhas mãos. Agora temos de sair daqui o quanto antes, principalmente porque conheço Félix, e ele realmente marcará o duelo para daqui a uma semana, sem mudar de ideia. Então temos de agir rápido, senão estaremos perdidos pelo resto de nossa vida. Lutero deixou o mapa nas mãos do cúmplice e saiu do recinto, evitando ser visto. Eber olhou o material e ficou tentando imaginar a melhor estratégia para sair daquele lugar, mas não conseguia enxergar como faria isso sem que ninguém notasse. Afinal, aquele local sombrio estava cheio de vigias perversos que trocavam de turno. Logo, seria quase impossível escapar dali. Cansado de tanto pensar, o então prisioneiro adormeceu profundamente. Começou a sonhar com imagens sem sentido, mas logo reconheceu a figura meiga de sua ex-esposa Clarice. Ela abriu os braços para ele enquanto dizia algumas palavras. Eber, meu amor, roguemos a Deus a bênção da verdade. Foi grande o meu esforço para que pudesse me aproximar de você, mas estava com os pensamentos tão enraizados na indiferença que a minha dificuldade só aumentou. Todavia, hoje parece que mudou sua vibração e posso me fazer perceptível aos seus olhos. Lembra-se de quando eu estava em meu leito de morte e pedi que cuidasse de nossos filhos? Pois bem,
Hoje eles ainda vivem e oram muito por você. Saiba que corriqueiramente eles têm pesadelos com a sua imagem, pedindo-lhe socorro e providências. José Vitor e João se dedicaram a estudos doutrinários na terra e fazem um grande trabalho com a caridade. Por serem sensíveis, captaram o seu sofrimento e angústia. Como eles têm méritos, os nossos mentores do plano maior me autorizaram a lhe esclarecer algumas coisas, assim como auxiliá-lo em sua libertação. Clarice estava radiante, diferente do que era quando encarnada, mais bela e mais jovem. Articulava as palavras de forma lúcida e esclarecedora. Tinha por Heber um sentimento de amizade pura e continuou sua mensagem, um pouco mais séria do que de costume. Tenho poucos minutos, por essa razão serei breve. Sei de seus planos com o servo, mas cuide-se para não piorar as coisas. Não é fugindo deste lugar que conseguirá sua liberdade. Lembre-se de que não está preso por permanecer em uma cela com grades, mas sim porque sua consciência o aprisiona nos erros passados. Inconscientemente, sabe que é culpado e almeja ser castigado para purificar a sua alma. Contudo, agindo assim, somente contribuirá para o nascimento de mais ódio e rancor. A prece é a fórmula mágica que nos livra de todos os males, meu querido. Fale com Deus, chame-o, e a Ele revele todas as suas mágoas e angústias. Entretanto, antes de qualquer coisa, perdoe. Perdoar os nossos inimigos é o único caminho da verdadeira libertação de nossa consciência. O auto-perdão também constitui nobreza de espírito. Meu querido, peça a Deus que eu tire daqui, enviando-lhe um mensageiro dele para resgatá-lo e esclarecê-lo acerca da verdade que ainda ignora. Jesus disse: pedi e obtereis. Peça, Heber, pois somente com seu pedido sincero o Pai vai enviar a ajuda da qual necessita. Clarice foi desaparecendo da visão de Heber à semelhança de uma nuvem que se desfaz. O prisioneiro despertou do sonho entre lágrimas sinceras de gratidão a Deus. Pela primeira vez reconheceu que não estava só como achava. Sentiu uma grande esperança em seu íntimo de obter uma ajuda dos céus. Estava mais confiante e, deixando-se dominar pelas emoções a que se entregara, ensaiou uma pequena oração. Senhor Deus, sei que não mereço nenhuma ajuda. Reconheço que nunca fui o marido nem o pai que poderia ser, mas de qualquer maneira não tenho maldades em meu coração. Apenas estou perdida em um lugar estranho e solitário. Sinto muito medo do que me aguarda, mas agora confio em você, pois constatei que o Senhor não desampara nenhum de seus filhos. Por essa razão, grande Deus, ajude-me. Não me deixe cair nas garras daquela criatura maléfica. Por favor, ilumine os meus passos e os de Lutero, para que possamos encontrar a saída sem sermos vistos. Perdoe-me pelos meus pecados, pela minha ignorância e indiferença para com seu amor e minha família. Ajude-me, Senhor. Heber estava genuflexo e seu rosto banhado de lágrimas. Embora não soubesse orar, pela primeira vez falou com extrema e notável sinceridade. Arrependido da omissão a que se entregara na carne, suplicou ao Pai por uma segunda chance. Aqueles que se arrependem de modo sincero e reconhecem os próprios erros são os eleitos pela misericórdia divina. Deus concede uma nova oportunidade a essas pessoas para que elas possam retificar certas atitudes. Heber estava entre essas criaturas, pois arrependido, demonstrava ânimo para recomeçar. Momentos depois de ter se entregado à mais sincera prece, uma grande luz se fez na pequena sala suja do calabouço, e Heber pôde ver que se tratava da aparição de alguém que ainda não sabia identificar, mas que irradiava paz e fraternidade. Ficou surpreso com a presença da entidade iluminada, que, embora não tivesse se identificado, tratava-se de Clara. Assim, ele prestou muita atenção na mensagem levada por ela. Caro irmão em Cristo, a porta da luz se abriu para você, entretanto, terá de fazer por merecer a travessia tão aguardada. Geralmente, encontramos dentro de nós mesmos as respostas para os impasses que nos desafiam à existência. Por essa razão, suas rogativas foram consideradas e tem a bênção de recordar sozinho o pretérito que o condena. Vou auxiliá-lo neste momento pela manipulação de fluidos magnéticos. Assim você vai readquirir o conhecimento aparentemente perdido das lembranças arquivadas em sua alma. Não ouvide que tais memórias deverão ser utilizadas em seu benefício
e nunca em detrimento ou prejuízo de outrem. Vamos, Brutus. Recorde-se de si mesmo, e com a sua coragem voltada para o bem, poderá libertar-se sozinho de sua prisão. Heber sentiu uma forte pressão na cabeça e fechou os olhos. Viu-se como o grande guerreiro Brutus e finalmente identificou-se com ele. Sim, era o grande cavaleiro, agora totalmente consciente de si mesmo. Agradeceu novamente ao pai pelo auxílio e ansioso aguardava por Lutero para lhe contar as boas novas e finalmente conseguirem fugir daquele lugar. Capítulo 9. A verdadeira identidade de Joana. Elias fez uma oração agradecendo ao Pai Celestial a oportunidade que teve por meio do concurso fraterno de Clara para libertar Joana da ignorância em que sua consciência vivia. Após o reencontro com Claudete, a ex-princesa adormeceu e o sono reparador a que se entregara foi o responsável por trazer-lhe algumas lembranças do pretérito doloroso que agora teria de resgatar. Passadas algumas horas, Joana despertou e procurou Elias, que lia um livro tranquilamente em seu quarto. Aproximando-se do amigo, abordou com a doçura natural que lhe era peculiar. Nobre benfeitor, agora eu entendo o que se passou comigo há algumas horas. Tudo começa a fazer sentido em meu coração que estava aflito, perseguindo inutilmente as respostas que buscava. Consigo recordar-me da minha existência passada, quando fui a princesa que se entregou aos prazeres mundanos e aos caprichos da nobreza. Procurava um casamento de interesses que acabou se tornando minha maior perdição. Vítima de meus próprios erros, fui a maior responsável por ter uma vida enclausurada nas minhas próprias angústias, amargando dúvidas e ressentimentos, principalmente com relação à conduta de minha irmã Claudete. Tudo isso pautado na superfície da inveja e do ciúme desmedido. Acabei perdendo para sempre o amor de meu marido e ganhando a culpa de um crime covarde que até hoje não consigo acreditar que cometi. Nesse momento, os olhos de Joana estavam marejados de lágrimas profundas que rolavam frias sobre a sua face meiga e serena. Todavia, senti um grande alívio na alma. Afinal de contas, sabia que se aproximava o momento de resgatar os seus débitos com a irmã, que supostamente prejudicara no passado. Elias, identificando a dor que tais reminiscências provocavam no coração de sua tutelada, falou em tom consolador. Filha, somos todos irmãos, nascidos de um mesmo pai, que é revestido de bondade e amor. Não podemos nunca acreditar que os reveses que nos acometem a alma são castigos de Deus, pois um bom pai jamais gostaria de ver um filho sofrer. É necessário entendermos que somos frutos de nossas próprias escolhas, como já lhe expliquei em outras oportunidades. No entanto, quando encarnados, ficamos suscetíveis e vulneráveis às coisas do mundo, esquecendo-nos muitas vezes do real objetivo que nos levou ao renascimento na carne, que é a evolução moral do nosso ser. Somos espíritos imperfeitos, carregados de débitos adquiridos em um passado longínquo, que ainda ignoramos por não estarmos preparados para encarar o tamanho de nossos equívocos. É certo que um dia lesamos ou fomos lesados, ferimos ou fomos feridos, sofremos ou fizemos sofrer. Nessa sucessão de acontecimentos, precisamos moldar o nosso caráter, revendo os nossos erros e planejando um acerto de contas com aqueles a quem prejudicamos, para que assim possamos continuar a nossa marcha evolutiva, libertos de máculas e ressentimentos. Nesse raciocínio é que entra a reencarnação. Todos nós, sem exceção, podemos contar com o apoio da espiritualidade, especializada em planejamentos reencarnatórios, para desenhar em uma próxima existência uma rota com acontecimentos previstos e algumas lacunas, que serão preenchidas conforme o nosso comportamento na prova a qual seremos submetidos. Isso explica o motivo de muitos filhos de uma mesma família às vezes serem tão diferentes, mesmo sendo criados de maneira idêntica, irmãos que se traem, amigos que se amam mais do que parentes próximos. Tudo isso pode se resumir a uma só verdade: todas as criaturas possuem a sua própria individualidade e detêm em si uma bagagem composta por conhecimentos adquiridos durante as sucessivas existências, que são responsáveis por nossas tendências demonstradas em nossa vida material.
O bom samaritano fez uma breve pausa e prosseguiu com as edificantes explicações. O que a humanidade precisa atualmente é refletir no que realmente importa, e não se prender a chagas como orgulho, vaidades e ambições desmedidas. Se pararmos para pensar mais profundamente em todos os acontecimentos de nossas existências materiais, podemos constatar que as nossas maiores desavenças e guerras começaram com uma simples intriga ou alguma palavra mal interpretada. Quando entendemos que alguém, por algum motivo, quer o nosso mal, fechamos nossos olhos e ouvidos para qualquer observação mais digna, ignorando que, na maioria das vezes, deixamos o egoísmo dominar nossos sentidos, em vez de tentarmos averiguar a verdade, mesmo que, para tanto, tenhamos de abandonar o nosso orgulho ferido. Travamos batalhas morais tão intensas que hoje somos vítimas de desencarnes coletivos, muitas vezes acarretados por cataclismas naturais ou por desastres de toda sorte. Tais sofrimentos somente serão avistados quando todos tiverem se transformado moralmente, a fim de fazer reinar a fraternidade sobre o egoísmo e a caridade sobre a vaidade. O grande instrutor mudou a vibração e Joana atenta observava em silêncio a notável transformação que Elias sofria. Logo avistou uma grande luz que envolveu lentamente o corpo de seu protetor, fazendo com que o timbre de sua voz ficasse cada vez mais suave. Sentindo a inspiração do mais alto, o espírito bondoso prosseguiu o raciocínio, agora direcionado mais especificamente à sua tutelada. Joana, minha cara, sei o que se passa dentro do seu íntimo e confesso que não acreditava que a sua recuperação seria tão rápida. Agradeçamos a Jesus e ao nosso Pai Maior, pois eles são os únicos responsáveis pela sua melhora. Não foi fácil para você carregar uma vida inteira a dor de uma dúvida e a incerteza de um crime. No entanto, sabemos que a verdade é a única maneira de libertar qualquer criatura da prisão da própria consciência e daqui para frente poderá esclarecer o que realmente se passou contigo. Se não matou sua irmã, sentirá essa certeza dentro do seu coração. Eu sei que desencarnou com essa terrível sombra em sua alma e que por muito tempo não enxergou as derradeiras cenas de sua penúltima existência, provocando em si mesma verdadeira depressão e profundo abatimento. Quando de seu desenlace cuidei de você ainda como cristal, mas estava tão transtornada por imaginar haver sujado as suas mãos com o sangue de Claudete, que eu e alguns colegas suplicamos a Jesus, por meio do concurso de benfeitores amigos, a possibilidade de reencarná-la novamente na Terra, para que o véu do esquecimento lhe abençoasse a alma, fazendo-a retornar à pátria espiritual, em breves anos, em uma condição melhor e mais favorável à reparação de seus débitos. Sua existência dolorosa como Joana a tocou profundamente, pois passou quase toda a infância em ambiente doméstico atribulado, faltando-lhe a fartura e a riqueza de outras épocas, para que pudesse valorizar o pão de cada dia e a concórdia do lar. Aos 15 anos de idade foi acometida por uma peste, fruto de uma epidemia gigantesca, e abandonada pela família e pelo grande amor de sua vida no momento em que mais precisava deles. Tudo isso para que valorizasse o amor constante dos familiares e amigos, e para aprender a abençoar mãos desconhecidas e fraternas, como as das abnegadas enfermeiras voluntárias, que lhe enxugavam o suor frio e o sangue da tosse mortal, nos últimos momentos de sua vida. Muitas vezes na Terra, quando nos encontramos em condições mais favoráveis, esquecemos-nos de agradecer a Deus pelas dádivas e ainda queixamos-nos de tudo. Mal sabemos que nossas palavras e pensamentos são formas vivas que jogamos no universo, dotadas de um poder incomensurável de atração, que acabam se voltando contra nós mesmos. Por tudo isso, quando não damos valor às coisas que temos, não conseguimos conquistar o que queremos, uma vez que não seria lógico lograr uma nova meta se não formos capazes de entender o que quer que nos ensinar a lição anterior. Assim, antes de qualquer coisa, faz-se necessário compreendermos e aceitarmos os desafios que necessitamos enfrentar. Após ligeira pausa, arrematou: pode reparar que as pessoas mais prósperas geralmente se contentam com pouco e fazem deste mínimo uma grandeza, transformando o simples grão de areia em uma praia inteira,
apenas por serem gratas e abençoarem o que tinham para começar. Tocada pela bela palestra, Joana sentiu uma agradável leveza e uma indescritível paz. As palavras do amigo atingiram seu coração e ela sentiu como se estivesse ouvindo uma sinfonia, harmonizando-se com cada frase, envolvida por toda aquela energia vibrante. Recordava-se agora de sua outra existência como princesa cristal e cada vez mais identificava-se com ela. Percebia que seus velhos hábitos da realeza davam lugar à humildade e resignação. Estava convicta de que adquirir a consciência de tudo isso era apenas o primeiro passo de uma grande caminhada, mas Elias lhe proporcionava a segurança e a confiança necessárias para prosseguir em seu caminho. Curiosamente, à medida que rememorava sua encarnação como cristal, o perispírito de Joana lentamente passava a adquirir a forma física da ex-princesa. Elias, percebendo a transformação natural da tutelada, esclareceu: Querida, creio que consegui expor algumas coisas que precisava saber. Viver como Joana lhe enriqueceu moralmente o espírito. Todavia, o resgate pelo qual deverá trabalhar agora é com relação ao seu passado como cristal. Por esse motivo, a partir de hoje, vou chamá-la pelo nome de sua verdadeira identidade, já que decidiu assumir, por meio de sua própria vontade, a princesa que ainda vive dentro de você.